Bom dia a todos, está começando o terceiro episódio do APEVcast. Esse vai ser o 3.1, né, Brenner? 3.1 e 3.2, porque nós temos dois convidados nesses blocos, vai ser bem bacana. Legal, um prazer estar com você aí de novo. Para começar, vamos apresentar o nosso co-host do dia, porque vai ficar com a gente nos dois blocos. Bom dia, Alexandre, tudo bem? Bom dia pessoal, tudo bem? Obrigado pelo convite, satisfação enorme estar aqui com vocês. Legal. Paulo, bom dia, tudo Bom dia a todos. Também é uma grande satisfação estar aqui com vocês hoje. Legal, o Paulo é o nosso convidado do 3.1, né? 3.1. Legal. E iniciando já esse nosso bate-papo aqui, eu gostaria, Alexandre, que você pudesse falar um pouco aí do que você faz na PEV hoje, né? O pessoal entender qual a sua função, suas atribuições, né? Nós sabemos, mas quem está nos assistindo é importante, né? Conhecer um pouco do Alexandre. Legal, Brenner. Nesse ano de 2026... tive a grata satisfação de ter o convite da atual presidência, né, encabeçada pelo Marcos Pereira, para assumir esse grande desafio que é ser o vice-presidente de núcleos. Então, a pasta de VP de núcleos é tocada por mim, acompanhando justamente esses núcleos aí, que é uma força bem grande aí da PEV para a movimentação da associação como um todo. Legal. E pode falar um pouco da tua formação acadêmica, né? Teu case aí, que tu já tem, certeza, tem bastante experiência. Se formou aonde? Tem uma formação, tuas experiências para compartilhar com o pessoal. Legal. Também? Nascido e criado em Jaraguá, né? Aqui do bairro, inclusive. Olha aí. No Hospital Jaraguá. Então, tô em casa. Tá em casa, literalmente. Meus pais moram aqui na região. Sim. E tô na PEV há um bom tempo já, né? Então, esse associativismo aí sempre teve presente. Aproximadamente 20 anos aí na área comercial e de marketing, são as duas vertentes, então sempre foi com que eu trabalhei, sempre com que eu atuei. Tenho formação em design, fiz marketing, administração com habilitação em marketing também, né? Rodei um pouquinho aí, especializando com MBA, pós-graduação e tudo que permeia essas áreas aí. Também sou consultor Sebrae, estava conversando nos bastidores aí há pouco, né? Consultor credenciado do Sebrae Santa Catarina, então rodo bastante aí as cidades, atendendo esse povão todo aí, esse mundão de Santa Catarina e região. E para ser um consultor Sebrae, tem algum requisito específico? Tem que ter alguma questão? Ou mais questão de experiência mesmo? Como é que funciona essa questão? Tem uma burocracia básica, obviamente, mas tens que ter a especialização em determinada área, seja marketing, seja venda, seja finanças, seja gestão empresarial. São N áreas aí, que são as demandas, né? As necessidades do empreendedor são variadas. Nem todo empreendedor tem a mesma necessidade, embora a gente sabe, né, Paulo e companhia, que as dores acabam sendo basicamente as mesmas, né? Então a gente pode até conversar sobre depois, né? Posicionamento, venda, financeiro, é algo que acaba atrapalhando bastante, incomodando bastante, mas as vertentes são diferentes e cada cliente, cada empreendedor tem a sua necessidade específica, a sua demanda, o seu jeito de trabalhar e também de ser atendido. Perfeito. E também temos aqui o Paulo, né? O Paulo pode falar um pouco pra gente aí quem é o Paulo, né? Pra quem estamos assistindo, se apresente um pouco aí para as pessoas aí também, Paulo. Eu sou engenheiro eletricista, formei na Universidade Federal de Juiz de Fora e tenho duas pós-graduações, uma em uma em gestão de negócios e outra em gestão de pessoas. A gente falou tanto em marketing. Acabou ficando na minha cabeça. Formando em marketing, Paulo. Estou me formando em marketing por tabela já. E vim trabalhar na VEG em 98. Fiquei até 2007, ali eu era coordenador de mercado, trabalhei com a Europa no mercado de exportação, motores elétricos industriais. Depois, em 2007, eu saí da VEG, né, abri a empresa que chama-se AVPL, que é Assessoria e Treinamento. Ela é uma empresa que procura padronizar e otimizar processos industriais, eu e a minha esposa, né. Fiquei no mercado até 2010, dentro da AVPL. Né? Desde aquele momento de 2007 eu já comecei a participar aqui da PEV, né? E em 2010 eu retornei à VEG, aí como coordenador de mercado na área internacional, divisão motores novamente, fazendo o elo entre as filiais comerciais e a fábrica. Então era o meio de campo ali, aquele jogador que distribui, tentando desenvolver negócios externamente, né? Eu fazia esse meio de campo, parte técnica e comercial. Então essa era a minha função. Isso é mais ou menos, resumidamente, em poucas palavras, a minha trajetória aqui em Jaraguá, desde 98. Trouxe só um queijinho na mala e esperança. Como um bom mineiro? Como um bom mineiro.
Bom demais. E como é que foi lá em 2007 a entrada na PEV? Como é que a PEV começou aí para Bom, eu caminhar acho com que eu você? devo ter sido um dos primeiros MEIs aqui de Jaraguá do Sul. Que eu abri a empresa, era bem inexperiente, como lucro presumido, e aí depois eu tomei uma impostada. pedala Robinho ali, né? Tomei um pedala Robinho ali do imposto, eu já falei, meu Deus, cara. Foi impostado. Como eu fui tão, né? Sim. Enfim, aí eu corri atrás para reduzir imposto e tal, ser mais realista, né? No início de jornada você não pode ser tão... Né? Então eu já fui mais realista, voltei atrás, voltei para microempreendedor, né? E aí logo depois já conhecíamos aqui a associação, né? E ela sempre nos apoiou desde o início, né? Na parte para capacitação, nos abriu portas para a gente poder também fazer treinamentos, né? Enfim, foi desse jeito. Hoje você há muitos anos já. Você também dá alguns treinamentos através da PEV, então? Sim, mais a minha esposa hoje ela é mais focada em treinamentos, né? Na área de produção, desenvolvimento de lideranças, né? RH, enfim, e otimização de processo, enfim, nesse aspecto. Eu ainda não estou dando treinamentos, mas eu estou participando mais da empresa no background, ele fazendo relacionamentos, fazendo marketing, um pouco de ajuda nos marketing digital, interpessoal, enfim, fazendo toda essa parte de relacionamento e desenvolvendo também a área comercial da empresa. Legal. E para aquele associado da PEV hoje que pensa em dar um treinamento, como é que chega essa demanda em você, assim? Bom, a gente tem um canal aqui direto, que seria o pessoal da PEV, a Vive, né? Sobretudo, que nos ajuda, nos auxilia também a promover o nosso trabalho. E a gente também tem a nossa própria rede de contatos que a gente faz o relacionamento e vai desenvolvendo, entra dentro das empresas e apresenta o trabalho, enfim. Mas especificamente da PEV, assim, como é que funciona essa conexão entre quem vai dar a capacitação e a PEV ali? Ah, perfeito. A minha esposa, ela tem um relacionamento de conhecimento já de anos, já dando treinamentos aqui na PEV, né? Sobretudo na área de liderança, desenvolvimento de pessoas, enfim. E aí, a PEV, dentro da capacitação, do programa de capacitação da PEV, que é muito bem direcionado, diga-se de passagem, né? Ela tenta cobrir todas as necessidades dos empresários da região. E a gente tem uma gama de propostas que se encaixam nessas necessidades. Então, a gente tem recebido essas propostas e proporcionado esses treinamentos. Legal, dentro dessa gama proposta pela APEV. Né? Sobre capacitação, nós temos inclusive uma pasta, né? Temos um vice-presidente de capacitação, que é a pessoa que avalia, né? Faz esse apanhado de informação de acordo com as demandas trazidas pelos associados e pelo mercado. Né? Então, a pessoa que está sempre antenada no que faz sentido, né, trazer para a associação. E aí, obviamente, a APEV busca dentro dos parceiros, enfim, né, que são os que dão os treinamentos, sobretudo ainda esses associados que propõem os treinamentos, para poder oferecer e trazer da melhor maneira possível. Se não tem, obviamente, dentro de uma gama de associados, alguém com uma capacitação específica que está sendo solicitado pelo mercado, a PEV vai justamente para o mercado buscar alguém capacitado também. Legal. Eu fiz esse comentário porque a gente, no episódio 2, fala com a Vivian, né, que está à frente ali da capacitação também. A gente fala com a Adelina, que é uma das maiores consumidoras de capacitação. E agora a gente está olhando para o outro lado, né? Como é que o consultor, digamos assim, vem para prestar essa capacitação. Achei interessante. Então, para o associado à PEV aí que tem interesse, às vezes, em prestar um serviço para a instituição também, é só se inscrever e falar com a Vivian, né? Esse é o lado mais importante, né? Eu sou consultor, eu sou uma pessoa que trabalha com palestras, mas às vezes não tem oportunidade, né? Então a gente tem uma associação aqui que tem essa possibilidade e possibilita, na verdade, para que o associado consiga trazer a sua expertise, seu know-how, né, para dentro da associação. Então basta simplesmente, poxa, quero me tornar um consultor parceiro ali para poder oferecer capacitação. Aí procura o escritório aqui da APEV, oferece os serviços, explica um pouquinho, passa seu portfólio, seus cases, que tem muito potencial e muita oportunidade. Mais uma vertente da APEV aí, né? Olha aí. Sempre nos surpreendendo, né? Um ponto que nós estamos conversando aqui é muito importante, né? Que a APEV, ela seleciona muito bem seus parceiros, né, Alexandre? Então, são pessoas com muita experiência no mercado. Não são pessoas leigas no assunto que vêm aqui simplesmente falar bonito.
São pessoas que têm experiência prática do mercado, né? Minha esposa tem mais de 25 anos na indústria, né? Então já foi gestora de RH, já foi gestora de industrial, qualidade, enfim. O Alexandre também tem mais de 20 anos na área comercial, eu também tenho mais de 25 anos na área comercial. Então, são pessoas capacitadas, né? Que estão aqui para prestar um bom serviço para a entidade. Sem falar na questão financeira, né? Porque a instituição, quando ela traz um facilitador de um tema, né? Ela dilui aquele custo, ela subsidia uma parte do custo, então ela torna o acesso a um profissional como a sua esposa aí, que tem 25 anos de bagagem, muito mais acessível, né? Para aquele pequeno empreendedor que está começando, que às vezes não tem bala na agulha ali para pagar uma consultoria particular, né? Perfeito. Importante, né? Estamos falando aqui um pouco das capacitações da PEV, mas eu acredito que todos nós, incluindo eu e o Anderson, nós tivemos um momento que, de fato, quem sempre brinca, né? Que o bichinho da PEV ali, ele pegou a gente, que a gente teve o contato aqui com a PEV, que a gente teve, de fato, entender o que significa a PEV. E eu queria saber de você, Alexandre, primeiramente, né? Como é que foi esse teu contato com a PEV? Como é que se deu? Qual foi a importância para ti acerca de todo o que tu aprendeu aqui dentro, né? Hoje você tem uma função bastante importante. Então, como é que foi esse passo a passo para você? Eu estou na PEV aproximadamente 4 ou 5 anos. Então, desde 2021 para 22, naquela virada ali. A convite de um outro empreendedor, amigo meu, que participava dos encontros e falou assim, vem para cá, vem conhecer o movimento, vem conhecer... vem falar um pouquinho do teu negócio, falar um pouquinho da tua expertise e conhecer outros empreendedores. Né? A possibilidade de se conectar com mais empresas num ambiente de zona segura, sim, onde todo mundo tem praticamente a mesma dor, né? Todo mundo precisa se estabelecer no mercado, precisa estruturar a sua empresa. O Paulo falou muito bem ali sobre processos, né? Método, processo, tudo isso precisa ser muito bem implementado dentro da empresa, independente do tamanho dela. E quando eu conheci, fui pego por esse bichinho da PEV ali, realmente, sabe? Então, esse associativismo me pegou. Então, na sequência, já coordenei núcleo também, participei de outros núcleos também. E até, obviamente, chegar nessa posição de vice-presidente de núcleos, né, qual eu estou hoje. Mas é importante. É importante esse tipo de movimento, esse tipo de associação como a PEV, porque justamente isso possibilita que o associado, o pequeno empreendedor, se conecte com outros empreendedores muito mais estruturados, que são empreendedores em momentos diferentes, em realidades diferentes, com negócios muito diferentes ou parecidos. Então, tudo depende de quem você quer se conectar. Então, é saber escolher a pessoa que você está sentando ao lado, né? Em que mesa que você está sentando. Então, é mais ou menos isso, né? Um resumo dessa expertise com a PEV, essa experiência com a PEV, nesses 4 ou 5 anos aí que eu tenho vivenciado. E o Sebrae também é um parceiro da PEV, né? Demais. Então, você comentou que é consultor Sebrae, as duas coisas caminham meio que juntas, né? O Sebrae é um parceiraço da PEV de longa data. Sou consultor Sebrae, credenciado aqui em Santa Catarina. Então, é justamente isso, entender a dor desse pequeno empreendedor, porque todo grande empresário, toda grande empresa, ela começou de algum lugar, né? Não começou grande, começou pequeno. Então, temos que possibilitar que esse empreendedor, que hoje é pequeno, que às vezes é eu presa, né? É o mesmo empreendedor que produz, que entrega, que vende, que vai para cartório, que vai para banco, que faz tudo, mas tem aqueles empreendedores que já tem 2, 3, 10, 60 funcionários. Então, são momentos diferentes. Então, mais uma vez, o Sebrae, ele entende essa dor, né? E compartilha isso com a PEV, que é uma associação, a casa do pequeno empreendedor, do microempreendedor. É que empreender é diferente de jogar futebol, né? Porque no empreendedorismo, no meu ponto de vista, parece muito mais fácil quando o cara cobra o escanteio e vai para a área cabecear. E aí a complexidade ela começa a surgir quando o cara tem que contratar alguém. Porque daí já começa a trazer algumas demandas que não existiam, né? Folha de pagamento, exame admissional, demissional, periódico. A complexidade vai aumentando, né? Sem contar a responsabilidade, né? E aí, exatamente. Exato. E aí o cara começa a ficar meio perdido, ele começa a ficar com medo, às vezes ele não quer crescer porque ele tem medo, né? Uma vez o Marcos aqui, o diretor da PEV, ele comentou um ponto muito importante. A diferença entre um cara que tem uma boa ideia e um empreendedor é aquele cara que o empreendedor, ele corre riscos. E é justamente isso, né? Essa é a grande diferença, né? Você correu o risco. Exato. Como você comentou. Quando você contrata uma pessoa, você já está correndo um risco. Exato. Não é só você mais. Não é só você. Não é o teu horário, você já não... tem todo um... Então já tem toda uma legislação, já tem todo um ambiente que você tem que... uma responsabilidade.
São normativas, né? Situações. Então você já não está mais sozinho, né? E assusta, né? E assusta e exato. aí isso às vezes acaba friando o cara também, né? Exatamente. Então romper essas barreiras, né? Torna-se bem desafiador, vamos dizer assim. E tem que estar preparado, né? Tem que estar Se preparado. não está preparado, o baque é grande. O baque é grande. Por isso que é bom estruturar, fazer tudo certinho para poder crescer com consistência, né? Muitas vezes as pessoas querem crescer sem ter uma preparação, né? Sem se não ter uma projeção, justamente uma caminhada, já iniciou hoje a empresa, já querem... amanhã já está com 3, 5 funcionários sem saber gerenciar. Então, importante, tem capacitações para isso, tem os próprios núcleos ajuda essa conexão, dar uma experiência ali para as pessoas para entender um pouco a vivência do mercado. Exatamente, né? Porque o cara tem que ser empreendedor e ele tem que ser administrador. E esse perfil é difícil você ter esse binômio, né? Bem definido. Muitas vezes o cara é empreendedor, então ele é aquele cara que vai rasgando e... Pô, isso aí é um perfil maravilhoso. Só que ele tem que cuidar também, que ele tem que ser um bom administrador. Senão ele vai construir um castelinho dele e vai despencar, né? É lidar entre a razão e a emoção. Exatamente, tem um equilíbrio, né? O empreendedor ele se apaixona pelo negócio dele. E acaba esquecendo, né, que às vezes não é o melhor negócio, pivotar a ideia, isso é natural. Aí quando o Paulo coloca ali que ele precisa ser um administrador, ele começa a agir com a razão. Então, poxa, será que é viável manter esse negócio nesse modelo de negócio? Por que eu não posso adaptar ele, ou lançar um produto novo, ou criar um negócio novo? Então, quando muda a cadeira de empreendedor para administrador, né, o chip acaba invertendo ali e começa a enxergar muito mais com a razão do que com a emoção. E existe uma lacuna educacional, né, em relação à parte de gestão de empresas, né? Porque o cara pode ser... o Brenner aqui do meu lado pode corroborar melhor essa história, mas eu imagino que na faculdade de Direito ele tenha aprendido muito pouco sobre gerir uma empresa, né? O engenheiro... né? O arquiteto, o médico. Então, assim, esse cara, ele é super qualificado na área dele, mas ele é largado num universo onde ele não domina, e eu acho que as capacitações, elas vêm para suprir essa demanda educacional que vem lá de trás. Exatamente. Vem, por exemplo, agregar na parte soft skills. A pessoa sai da faculdade, não sabe se comunicar, não sabe falar em público, não sabe se relacionar, enfim... Isso é muito importante, se conectar com pessoas. Quem trabalha em área de venda sabe muito bem disso. Né? Conexões são importantíssimas. E a PEV, Tudo, né, oferece essa gama de capacitações que a gente já falou tão bem, e é uma das maiores capacitadoras aqui da cidade de Jaraguá do Sul. Né? Se a gente for analisar outros cases aí como instituições de ensino realmente, que é o negócio deles... né, a PEV vem muito bem nesse ranking também, capacitando muito mais até do que algumas instituições que a gente tem por aqui, e tá tudo certo, sabe? Porque aqui a gente atinge justamente aquela dor que a gente já falou tão bem aqui, né, que o empreendedor, ele necessita. É uma lacuna que vem da parte educacional, mas eu acho muito legal esse ponto da PEV ser uma das maiores capacitadoras da cidade. O Marco sempre gosta de comentar isso, né? Isso faz total diferença, porque tem um complemento interessante. Vai buscar onde esse complemento, né? E é aquilo que a gente já comentou. O fato de o cara vir buscar essa capacitação dentro da instituição faz com que ele tenha acesso a um profissional extremamente gabaritado por um preço bem inferior ao que se ele fosse buscar esse contato direto, né? Exatamente. Perfeito. E falando sobre os núcleos, né? Então hoje na qualidade aí de VP de núcleos, quais são os núcleos que a PEV tem hoje? Fala um pouquinho mais sobre eles. Boa. Anderson, a gente tem hoje 5 núcleos. Né? Os 2 mais antigos e mais conhecidos são o núcleo de empreendedores, né? Que é um núcleo multissetorial, onde a ideia é trazer o máximo de empreendedores possível. Mais uma vez, falando sobre as dores deles, as necessidades deles, né? E propondo esse ambiente justamente para poder melhorar cada vez mais o seu pitch, a sua apresentação, né, do produto e se capacitar. São capacitações pocket, né? Não são grandes capacitações, mas são às vezes uma palavra de 1 hora e meia sobre um tema específico. Então nós temos o segundo núcleo, mais antigo, que é o Elas na APEV, que é um núcleo também multissetorial, obviamente focado para mulheres. Então a ideia é trazer as mulheres para falar sobre empreendedorismo feminino, sobre causas que a mulher, obviamente, acaba levando nesse mundo de negócios como um todo. E temos outros 3 núcleos, que são os núcleos que surgiram agora em 2026, né? Então, o terceiro núcleo da APEV é o núcleo de corretores de seguros. Então, ele é específico, ele já é um núcleo setorial, né? Então, a pessoa que faz a diarista, a pessoa que vai fazer consultoria, às vezes não vai se encaixar, né? Porque o assunto que eles vão lidar é justamente sobre esse mundo do seguro.
pode participar, talvez não faça tanto sentido. Exatamente. Você pode participar como ouvinte, como... Né? Só que a causa ela é muito mais nichada nesse sentido. E os outros 2 núcleos são o núcleo de moda e beleza. Então, a ideia é trazer esse público de designer de moda, estilista, a faccionista, a confeccionista, a moça que faz... como é que fala? Cutícula, que é manicure, etc, sim. Né? Esse público da beleza e da moda que acaba andando lado a lado, né? São tendências de moda que acabam influenciando moda de vestir ou uma moda de se expor, vamos chamar assim, sim, né? Sim. E o último núcleo ali, que eu não menos importante, é o núcleo de estratégia e mídia, né, que vai falar para esse público de social media, o fotógrafo, o filmmaker, né, o pessoal de mídia como um todo. Então, são 5 núcleos que a PEV propõe hoje para a sociedade. Tem algumas novidades aí que a gente está buscando também para, quem sabe, lançar outros ali, também nichados, também focados em algumas causas e alguns objetivos. E essa ideia, sempre melhorar e oferecer o melhor ambiente possível para os associados e os empreendedores de toda a micro-região, não só Jaraguá do Sul. E fala de 7 cidades. E qualquer associado pode participar de qualquer núcleo, independente da formação, da experiência, mesmo que não faça sentido, mas quiser, quero conhecer um pouco sobre a questão de moda, beleza, pode participar normalmente. Exato. E o mais importante, nenhum núcleo atualmente tem um custo para participar. Então, você é associado, você paga o seu custo de mensalidade. E pronto. Aí você ainda tem a possibilidade de participar dos núcleos que a associação, propõe, oferece. E aí, exatamente, como você falou, eu posso participar do núcleo de empreendedores. Obviamente, nós 4 não vamos participar do núcleo Elas, porque a porta fica fechada só para mulherada. Nem podemos, elas não deixam. Mas podemos participar da conversa dos outros núcleos, até para levar a nossa expertise. Como a gente falou ali atrás, né? Conectar os associados é a principal mensagem. Então, o Anderson falou, a pessoa sai da faculdade com uma formação em direito, em engenharia, em saúde, né? Qualquer que seja o tema, né? Ou a formação, mas não tem, às vezes, uma expertise no financeiro, no marketing, na vendas. Comunicação. Então, o importante é isso aí, integrar esses núcleos. Então, a gente tem algumas propostas justamente de integrar, não somente separar, né? Mas que um consiga contribuir com o outro. Essa é a principal vertente. E para quem está assistindo esses núcleos, os dias, os encontros, como é que funciona? Cada núcleo tem o seu calendário. Alguns têm um calendário fixo, tá? Mas dentro do Instagram da APEV, dentro dos meios de comunicação da APEV, sempre tem essa informação. Então, se qualquer pessoa quiser saber sobre o dia que vai funcionar, entrar no site da APEV, tudo certinho, tem as informações. O ideal é procurar o site, o Instagram e talvez, poxa, eu tô em dúvida. Procura os coordenadores de núcleos, que tem cada núcleo tem uma coordenação, tá? Isso é importante mencionar. Tem uma estrutura básica para poder rodar. Não é só temos agora um núcleo e ele vai acontecer. Não, tem uma estrutura, uma organização, eles fazem encontros mensais, reuniões semanais, inclusive comigo tem uma reunião mensal com cada coordenador para a gente poder alinhar os pontos e, mais uma vez, conectar, fazer com que tudo aconteça dentro do único propósito que é capacitar e oferecer a melhor estrutura para esse associado. Agora, acho que cada núcleo tem a sua página do Instagram, então o associado ou o futuro associado pode encontrar dentro do perfil da PEV cada um desses núcleos, né, do perfil de cada núcleo. E quando o associado se associa à PEV, ele também é inserido em grupos de WhatsApp, onde existe esse mailing de comunicação, de eventos e tudo mais. Então, acho que é importante a gente falar isso, porque às vezes a pessoa que está assistindo a gente não sabe, e a gente está, né, por dentro disso. Perfeito. Paulo, eu queria saber de você também, trazendo um pouco da questão da PEV também. Como é que tu enxerga a importância da PEV e esses núcleos, né? Em especial o núcleo do empreendedor, para os empreendedores ali. O que tu acha de importância de quem está nos assistindo participar? Bom, eu entendo que são 2 pilares fundamentais que a PEV tem como importância para nós, né? É a conexão, que o Alexandre comentou, e também a capacitação. Na conexão, como o Alexandre comentou, a gente pode, né, trocar ideias, experiências, onde a gente pode aprender com outras pessoas. Eu estou com dificuldade aqui em modelar meu negócio, estou com dificuldade de crescer meu negócio. Como é que você fez para crescer seu negócio? Você tem algum modelo interessante para me passar, por exemplo? Né? Aí você tem uma visita técnica, onde você vai aprender, mas aquela empresa só tinha um produto, mas agora ela tem uma gama de produtos. Então isso fez com que ela crescesse, minimizasse o risco de crescimento.
enfim, café com associados. Então, você está do lado de uma pessoa que estou se apresentando, a pessoa se apresenta, eu sou especialista em marketing digital, eu faço isso, faço aquilo. Eu não tenho experiência nisso. Vou trocar ideia com ele, vou fazer network. Né? Vou aprender com ele, pode ser um prestador de serviço para minha empresa. Então, esse relacionamento, essa indicação de negócios, essa troca é fundamental. Você ganha muito tempo. Eu não sou especialista em mídia digital, peço ajuda. Não, tem alguém no grupo que possa me ajudar? Como comentasse, né, antes, a questão de estar no WhatsApp, enfim. Então, tudo isso, essa parte de relacionamento é fundamental. Você cresce, você ganha tempo, você pode aprender um monte com as pessoas. E tem o segundo pilar, que seria a capacitação, que é o que a gente está comentando aqui, que a gente vai tirar os gaps, seja de 1900 bolinha, quando o cara se formou, né, não teve aquela formação. Hoje as formações estão um pouco mais humanizadas, tem um pouco mais de soft skills, finanças nas faculdades, né, que não tinha na minha época. Na minha época, direito, nossa, tive uma cadeirinha de direito e só. Só para tentar entender como não infringir a lei. Exatamente, exatamente. Então, assim, era essa conectividade, essa velocidade que o mundo está, essa demanda, né? Está muito volátil, tudo muito volátil. Hoje o Trump acorda virado para a direita ou virado para a esquerda, ele... Pronto, tarifaço. Assim. E anula um cartão. Estava ali e os juros vão para cima, enfim. É uma série de fatores que você não pode dominar, mas você estando num ambiente, no ecossistema que te dá apoio, você troca experiência, você ganha tempo e toma melhores decisões, né? Que eu acho que é o principal. Você está inserido aqui, você trocando ideias, como diz o ditado, 2 cabeças pensam melhor que uma, e é verdade. Então você tem como possibilidade de tomar melhores decisões, trocando ideias, informações, enfim. E a parte de capacitação é justamente essa. Você tem alguma demanda dentro da sua empresa que você precisa melhorar, eu quero aprender mais de marketing, inteligência artificial. Vários cursos vocês têm proporcionado de inteligência artificial. Marketing digital, vários cursos sobre marketing digital. Liderança, vários cursos de liderança. Comunicação. Enfim, uma série de pontos positivos que a gente pode trazer para dentro das empresas e capacitar e desenvolver. Né? Basicamente seria isso. 2 pilares, conexão, capacitação. Que gera crescimento. Crescimento. É o mote da PEV em 2026. É isso aí. Eu acho legal pontuar que o último evento da PEV que eu fui foi a PEV nos bairros. E no finalzinho ali da parte técnica, né? Porque depois teve a parte do coffee ali com a ideia de trocar ali. A pessoa que estava representando a FAMPESC, eu não me lembro o nome dela. Karen. Ela pediu para o Marcos que ele seguisse um rito que todos os encontros da PEV tem, que é o do empreendedor falar o seu nome e qual é a solução que ele oferece, né? Qual é a dor que ele oferece, que ele resolve. E falo por mim também, eu acho muito importante, porque às vezes tem uma frase muito batida, que às vezes o teu vizinho não sabe o que você faz, né? Exato. E o fato de a gente ter que falar continuamente sobre aquilo que a gente faz nesses eventos, quanto mais eventos você participa, mais vezes você vai falar sobre isso, inicialmente te tira da zona de conforto. Perfeito. Depois você começa a pensar, eu não comuniquei legal como eu fiz, o que eu faço. Perfeito. Né? Talvez a pessoa não tenha entendido. E você começa a pensar nas formas que você tem de falar sobre aquilo que você faz. Então você mesmo vai melhorando o seu próprio pitch. Exatamente. Né? Um PDCA. É isso aí, vai testando, né? vai aprimorando, vai planejando, enfim. E eu percebi exatamente isso nesse último evento. Para mim, como é importante, hoje para mim já não é mais sair da zona de conforto falar, porque eu já tive que falar 15, 20 vezes em um ano num evento da PEV sobre aquilo que eu fazia. Perfeito. Né? Então eu mesmo aprimorei. É uma coisa pequena, intangível hoje, né? Que não faz parte do escopo. A gente estava lá para apresentar a PEV para um bairro, participar desse evento. Sim. Só que eu saí de lá para mim como uma das... Lógico, tiveram palestras excelentes. O núcleo de moda e beleza, as meninas, elas comentaram exatamente que não é somente... o que vestir, como se portar, enfim, tem algumas outras questões que eu achei muito importantes, mas também o fato de ter me tirado da zona de conforto ali, perfeito, de eu ter pensado sobre como eu devo falar sobre aquilo que eu faço, de ter aprimorado isso, também já é um ponto positivo. Com certeza, é uma competência que a gente vai desenvolvendo ao longo do tempo, né? Não, pode seguir. Perfeito. Sem querer, você está melhorando cada dia mais. É a melhoria contínua. Eu ia completar que justamente faz tirar você da zona de conforto, né? Exatamente. Se incentivando a dar um crescimento contínuo. Eu li um livro há pouco tempo atrás aí, e eu gosto de anotar tudo. Ele falou: não negue palco. Não negue palco. Perfeito. Vai sair perfeito?
Talvez não, mas não negue palco, tu vai melhorar. É o que você falou. É isso. A cada dia tu tá melhor que o dia anterior. É isso. Simples assim. Leonardo. Muito bem. Excelente. Ô Paulo, pra gente encerrar a sua participação, eu queria perguntar pra ti qual que é o maior benefício de estar associado à PEV, de estar envolvido à PEV no seu ponto de vista? Justamente isso aqui que nós estamos fazendo agora. Se tem um exemplo claro, é esse. Nós estamos nos conectando, nós estamos nos capacitando. Eu estou falando aqui em público e estou me desenvolvendo. Então, tudo isso é o ganho, né? E é simples assim. Né? A gente tem essa oportunidade de estar associado, trocando ideias, desenvolvendo, conhecendo pessoas, minimizando gaps que você tem, enfim, aprendendo. E tentando colocar em prática para poder desenvolver o negócio, né? Eu acho que esse é o ponto principal. Um aprendizado contínuo, né? Aprendizado contínuo, sempre. Excelente. Perfeito. E a gente sempre tem Um hábito. Um hábito, né? Eu vou falar um quadro, falar um hábito aqui no podcast, que é justamente os convidados, né? Deixar um convite ali para quem está nos assistindo, para que eles possam estar vindo conhecer um pouco da estrutura PEV, né? Sentir na prática tudo isso que a gente está falando, né? E ver com os próprios olhos e vivenciar. Eu queria que tu olhasse para aquela câmera, Paulo, e se despedindo, já agradecendo a tua participação. Justamente isso, né? Convidando as pessoas que estão assistindo a conhecer um pouco mais a PEV, deixar um recado para eles. Ok? Eu agradeço estar aqui hoje, podendo participar desse podcast fantástico. Né, e recomendo fortemente que o pequeno e médio empresário da região do Vale do Itapocu venha participar da PEV, porque aqui você tem dois pilares fundamentais para o teu negócio: conexão, capacitação. Um grande abraço. Paulo, obrigado pela tua presença. Alexandre, fica aí com a gente, que a gente tem mais um convidado aí para o próximo bloco. Obrigado, pessoal. Brenner, foi um prazer gravar contigo excelente de novo. final de semana para todos. Obrigado, Paulo. Um abraço. Valeu. Um abraço. Tchau, tchau. Fala, pessoal, estamos de volta aí no segundo bloco, o 3.2, agora com uma outra convidada, que eu tenho certeza que vai agregar muito aqui para o nosso podcast. E eu queria agradecer a tua presença, Adriana. Obrigada. Na verdade, eu que fico grata, né? Por estar aqui representando o núcleo do Elas hoje, né? Perfeito. E a gente está com o Alexandre aqui também, aí, ó. O Alexandre ficou. Não foi Alexandre, embora. é verdade, né? Esqueci, né? Que a gente já tá aqui com ele aqui tanto tempo. Não foi embora. Não foi embora. Obrigado, Alexandre, pela tua participação novamente no 3.2 desse podcast. Imagina, mais uma vez é uma satisfação. Agora com a Adriana aqui representando elas, como ela bem disse. Vai ser um papo bem bacana. Maravilha. E Adriana, né? Queria saber um pouco mais sobre você, né? Pudesse falar quem tá nos assistindo, te conhecer. Quem é a Adriana? Tu pudesse se apresentar. Tá bom, então, vamos lá. Na verdade, quando eu entrei no Elas, né? Entrei representando a Metrevi, que é uma empresa de produção de eventos. Então, eu junto com meu esposo. Mas aí, como eu já tenho uma relação antiga com a PEV, em 2006 eu fiz parte aqui do grupo que fez a Expo 2006, então as meninas aqui, né, a gente já tem uma certa afinidade, então acabei eu assumindo a nossa representatividade junto à PEV, né, e principalmente no Elas, que é um grupo que é de mulheres, né. Então, quando eu vim para a PEV foi para representar a Metrevi. E hoje também, além da Metrevi, eu também já sou associada com a minha imobiliária. Então, a relação com a PEV acaba ficando mais intensa, mais fortalecida, né? Trazendo mais conteúdo e aprendendo mais coisas também, né? Cada vez que a gente entra, a gente também busca coisas diferentes, né? Mas é isso, então, eu trabalho com meu esposo numa produtora de eventos e eu também tenho a minha imobiliária. Mas essa é a Adriana CNPJ, né? Fala um pouco da Adriana CPF pra gente. A Adriana CPF é catarioca. E me intitulei catarioca. Já encontrei um outro carioca aqui que se deu o mesmo título. Porque eu tô aqui há 31 anos. Eu vim com 17 anos pra cá, né? Vim porque fiz o técnico têxtil, né? Trabalhei em algumas indústrias aqui. E a vida foi mudando, foi transformando. E faz 31 anos que eu sou jaraguaense, né? Então, a gente fala muito a coisa de vir para Jaraguá, consumir em Jaraguá, ser de Jaraguá. E eu me lembro tão bem, assim, de uma palestra que eu fui na época com o seu Geraldo Werninghaus.
e que ele falava sobre título de eleitor. E que, muito orgulhosa, eu pensei, poxa, mas a primeira coisa que eu fiz foi fazer o meu título em Jaraguá, né? Então, é a minha cidade também hoje, né? Eu sou mãe de 2 filhos, um de 22 e uma de 18, né? E é isso, minha trajetória foi assim. Vim por causa do técnico têxtil, depois migrei para a área do ramo imobiliário já há 26 anos. Legal. Sobre o título de eleitor, a gente está no Sejas, né? Um prédio que engloba aí algumas associações. E houve uma campanha recente, até acho que maio, se não me engano, sobre as pessoas de fora trazerem o título para cá. Sim. E eu fui um desses, influenciado por essa campanha, e muito por conta dessa linha de raciocínio que você trouxe aí. Tem uma frase que eu gosto muito, que é aquela: tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas, do Pequeno Príncipe. Sim. E agora, como o Jaraguá há 2 anos e meio me acolhe, eu teria que trazer alguma coisa em troca, não só a minha atividade profissional, os impostos, mas também, né, essa representatividade, né? Porque se a gente considerar, a gente está em ano de eleição, a gente pode falar muito mais sobre isso. A propósito, o senhor está me olhando aqui com essa cara, o senhor já vota em Jaraguá do Sul, senhor Brenner? Desde quando me entendo por gente. Olha só. E o senhor se entendeu com gente com quantos anos? Sim, vamos falar nos bastidores. Tô tentando descobrir a idade dele até hoje. Mas isso é extremamente importante, realmente, né? Jaraguá do Sul, eu sou nascido e criado aqui. Isso que eu já ia falar nessa mesa, 4 né? pessoas, mas Exatamente. dos 4, só um ter o natural. CPF natural de Jaraguá do Sul. E a gente acompanhou, né? A Adri já está há bastante tempo aqui em Jaraguá, mas o que Jaraguá do Sul mudou, sei lá, nos últimos 20 anos. Né? Não precisa nem ser muito tempo, né? 10, 20 anos para cá, mudou muito. Então, muitas outras culturas vieram para Jaraguá do Sul. E muitas delas com mão de obra, né? Porque a gente tem um potencial enorme de grandes empresas, né? E não precisa nem falar quais são, porque a gente sabe, né? 5 rapidamente na cabeça, mas outros vieram como empreendedores, né? Então, nessa mesa, os 3 que são de fora são empreendedores também. E como é bacana, né? Que o Jaraguá do Sul conseguiu acolher tão bem. E como é importante trazer realmente esse título para cá, né? Poder escolher quem representa vocês como pessoas físicas nessa região, nessa cidade, e também como empresários, né, das empresas que vocês E até vindo com uma visão de fora, eu vejo muito justamente que a cidade, ela te incentiva a empreender, né? Então, as mesas que você senta, justamente são pessoas que buscam, né, querem sempre dar uma melhor qualidade de vida para si, para sua família, e justamente impulsiona você a empreender, muito por conta das próprias associações, a PEV que incentiva, faz conexões, que mostra, que tem capacitação. Então, tu abre tua mente, teus olhos para justamente, olha, existe um mundo e tem como a gente empreender. Tem seus desafios, mas também não é tão esse bicho de cabeça que a gente pensa quando a gente está conectado da maneira correta, né? Me veio uma palavra à cabeça que é pertencimento. E o pertencimento, eu penso que ele começa de dentro para fora, né? Então, isso também me deu essa perspectiva, né? De pertencimento. Neste momento, eu pertenço aqui, né? Então, como é que eu vou falar do externo se nas coisas que eu posso fazer ou contribuir de alguma maneira, eu não vou fazer, né? Exato. Então, tirando todas as demais variáveis, se eu não estiver com a minha cabeça dentro daquilo que eu me proponho, a gente agora está falando de morar em Jaraguá, por exemplo, né? Como é que eu vou desenvolver? Excelente. E comigo aconteceu de uma forma, porque daí eu trouxe o título para cá, e aí eu rapidamente me dei conta de que eu não entendia absolutamente nada sobre o cenário eleitoral jaraguense. E aí qual que foi o meu próximo passo? Eu assinei o jornal. E dali a pouco eu tinha retomado um hábito que eu não tinha há tanto tempo, que era de ler o jornal todos os dias. Então, quantas coisas aconteceram por causa de uma campanha, né? Pedindo para que as pessoas de fora trouxessem... Então, assim, digo, quantas coisas aconteceram comigo, né? Eu acho muito legal... Pontuar, né? Pontuar essa questão. Bem interessante. E, Adriano, eu queria saber um pouco também, trazendo um pouco questão aqui da PEV, como é que você se associou, né, aqui na PEV, né? E qual foi a importância para você nessa tua tomada de atitude, decisão? Hoje, eu posso dizer para vocês que o Elas é o grupo que se movimenta bastante, né? É um grupo que está sempre muito ativo, que as conexões são muito fortes, muito intensas, né? Não sei se isso já vem um pouco do sexo feminino, vamos lá dizer assim, mas o Elas é um grupo que ele te dá oportunidades. Claro,
É a mesma coisa do pertencimento, né? Eu também preciso me colocar à disposição, eu também preciso buscar, eu também preciso dar sugestões e querer fazer parte disso, né? E nesse sentido, a gente conseguiu apresentar a empresa, a gente consegue ter palestras, por exemplo, de vários assuntos e temáticas diferentes, a gente consegue fazer conexões com pessoas de diversos ramos, né? Então, eu tô com uma dificuldade em marketing, no nosso grupo tem várias pessoas e interessantemente, cada uma focada numa coisa, uma focada em rede social, outra focada em mídia, em fazer off, outra focada, né? Então a gente consegue, dentro de um núcleo, sem precisar se perder muito ou procurar muito, dentro deste núcleo a gente consegue encontrar as informações que a gente precisa para empreender, para se desenvolver. A gente já teve encontros, por exemplo, que foi de troca de informação. A gente já teve encontros que tinham 5 temas específicos. Então, a gente já podia enviar as perguntas antes para que os especialistas já estivessem lidando com aquilo. Então, isso é uma coisa de graça, que a gente não precisa pagar para se desenvolver. Então, nesse sentido, o que a PEV promove para a gente enquanto empreendedor é fantástico. É fantástico. E nesse caso, complementando o que a Adri falou, o único ativo, acho que é o mais importante também do empreendedor, que tem que se desprender e dedicar, é o tempo. Exato. Né? É o ativo mais precioso que a gente tem, né? Mas, como a gente falou no outro bloco, os núcleos não cobram qualquer valor para participação. Então, o que a Adri falou muito bem, isso aí, conectou com várias empreendedoras, com possibilidades diferentes, com dinâmicas diferentes, e tudo que ela precisou dedicar foi o tempo dela. Exato. Né? Então, fazer acontecer também depende de quem está por trás desses CNPJs aí, os CPFs que estão tocando as empresas. Exato. E essa dinâmica, até vale a gente tocar nesse assunto, chegou bem longe, chegou lá em Floripa, em Florianópolis. Há uma semana atrás, nós recebemos um grupo de 15 mulheres, que é da AMP Metropolitana, que é da região de Florianópolis e outras cidades da região, cerca de 20 cidades da região, que englobam. Estiveram aqui em Jaraguá? Estiveram em Jaraguá, queriam conhecer a dinâmica de trabalho do Elas. Olha aí. Vieram, solicitaram essa visita através da FAMPESC, que é a nossa federação, a qual a PEV é associada. Vieram, se deslocaram de Florianópolis, vieram para Jaraguá do Sul. A gente fez uma palavra da diretoria com elas, explicou um pouco da dinâmica, apresentou o prédio do Sejas, porque para elas era ainda é muito fora da caixa. Nós temos um prédio como o Sejas, que engloba todas as associações, né? Tudo no mesmo prédio, né? Funcionando, cada uma no seu objetivo, no seu público, mas todas elas funcionando no mesmo ambiente. E depois elas tiveram uma programação aí visitando uma empresa que é associada, né, apresentando o case dela, de mais de 20 anos de mercado, e depois almoçaram, fizeram um almoço de negócios lá no Parque Mal, foi bem, bem bacana. Eu, obviamente, não fui, né? Poxa mas vida, né? Não me convidaram. Sabe como é que é? Mas depois encerraram com a visita na feira. A feira de 150 anos de Jaraguá do Sul também foi um marco, então elas tiveram essa oportunidade, né? Não só conhecer esse prédio, mas conhecer um pouco da nossa cidade e relacionar, conectar, como a gente falou tão bem até agora. E é importante você falar isso, porque muitas das vezes, né, aquela famosa didática que são de casa faz milagre, então muitas pessoas saem daqui para ir em outros locais, e aqui em Jaraguá do Sul, na própria PEV, nós temos um núcleo que já tem sido referência para pessoas da capital, né, região metropolitana, que pega Florianópolis, tudo mais, São José ali. Então é importante essa tua afirmação que você trouxe essa informação para mostrar justamente a força do núcleo do Elas, né? A importância também das mulheres que estão assistindo também buscar, né? Conhecer um pouco para poder estar se conectando e gerando mais conhecimento. E além do Elas, eu acho que você foi muito feliz quando você falou anteriormente sobre perceber, como alguém que veio de fora, que Jaraguá incentiva o empreendedorismo. Jaraguá está à frente em tantas coisas, inclusive com os Sejas, com o núcleo do Elas, que chama a atenção do pessoal que está em outras regiões, né? Sobre quererem vir aqui conhecer, entender como funciona para tentar replicar isso. Esperamos que sim, né? Eu acho que é muito importante. Jaraguá, a gente que vem de fora percebe, né? Eu não tinha... Não vou dizer que eu não era motivado, talvez não tivesse nem conhecimento de associações semelhantes à PEV, ou seja, a PEV, a CIGES e o CDL em Curitiba. Morava em Curitiba, uma cidade 10 vezes maior do que Jaraguá em termos de população, e eu não tinha vontade ou não tinha conhecimento de estar envolvido em uma associação que fala sobre empreendedorismo da forma que eu estou hoje,
né? Então, eu acho que tudo isso tem... O pessoal fala, né? O que tem na água de Jaraguá, né? Eu gosto de tomar água em Jaraguá por causa disso. Mas, Alexandre, falando... Acho que tem mais uma coisa muito interessante que você falou sobre a questão do ativo, que é o tempo, né? E eu acho que a PEV também, assim como as outras associações que estão aqui no Sejas, elas têm uma responsabilidade muito grande, porque justamente o empreendedor, a pessoa que se desloca de casa, do trabalho, que está abdicando de um tempo com a família, com uma outra atividade, para estar aqui, ela gostaria, pelo menos, ela não vai exigir, obviamente, mas ela gostaria de ter algo à altura, né, em troca. Eu imagino que isso deva ser uma baita responsabilidade, um baita desafio. Você, como VP de núcleos, que está envolvido, os núcleos, eles geram a maioria dos encontros, né, que a PEV tem hoje, não falando de capacitações, falando de encontros, né, setoriais ali de núcleos e tal. Fala um pouco para nós sobre a tua visão, assim, da importância dos núcleos, da responsabilidade dos núcleos, como é que os núcleos enxergam esse ponto, porque, cara, a gente está falando do maior ativo do ser humano, que é o tempo. Hoje em dia é o tempo, né? Só para complementar, o meu pai gosta muito de contar essa história, para ver como o mundo mudou. 40, 50 anos atrás, quando meu avô negociava gado, e aí ele precisava negociar, ele morava no interior do Paraná, precisava negociar com alguém que estivesse no interior de Santa Catarina. Ele passava o dia inteiro na frente do telefone, lendo um jornal, esperando uma chamada. Ninguém podia usar o telefone, ninguém podia ligar uma televisão, porque senão não ia escutar o barulho do telefone, e a vida girava, o dia girava em torno daquilo. Hoje, com o telefone na palma da mão, eu ligo para um cara que está lá no Japão, em 5 segundos a gente está conversando, né? Então, antigamente o ativo, o tempo, ele se percebia de uma outra forma. Hoje a gente faz muito mais coisas, né, com aquele tempo. Então, quando a gente pensa... eu vou abdicar de um tempo, de uma hora, que eu poderia estar resolvendo 10 demandas do meu trabalho para estar aqui ouvindo o Alexandre falar, a Adriana falar, o Marcos falar, o Paulo falar. Eu acho que a gente está falando de responsabilidade, né? Existe uma responsabilidade, uma obrigação não é a palavra correta. Mas como é que você enxerga isso, esse desafio de entregar, através dos núcleos, algo em troca daquele ativo importante que é o tempo? A concorrência é muito grande, né? Tá aqui na palma da mão de todo mundo. É a primeira distração e a mais difícil de conseguir driblar. Instagram, as redes sociais como um todo, família, outros compromissos, futebol, a Copa do Mundo que a gente estava vivenciando agora. Então esse é um dos principais, a principal vertente que a gente bate na tecla com os coordenadores de núcleos, que trabalhem em dinâmicas diferentes para que a gente consiga manter o engajamento mais alto possível. E é um desafio. A Adri mesmo falou, o encontro do Elas, sempre se reinventando. Uma hora uma palestra, outra hora um encontro que é um almoço, um jantar, uma dinâmica diferente, conexão com outras associações que tivemos recentemente, que foi o exemplo que a Adri trouxe, né? Associações que estão além da APEV, para poder gerar essa conexão e trazer esse engajamento. Então, sim, a responsabilidade ela é muito grande. Hoje, inclusive, encerrando aqui, início da tarde, já tem uma reunião com o núcleo de empreendedores para a gente poder discutir novas formas de engajar o público, reinventar. Então, a primeira missão de cada núcleo, entregar uma programação anual, né, para a gente ter um norte e entender quando que vão ser os encontros, o local e qual a dinâmica. Só que no meio do caminho a gente sabe que a gente tem que mudar a estratégia. Quando alguma coisa não está funcionando ou precisa ser melhorada, a gente tem que sentar, fazer uma avaliação geral de tudo que foi feito e aprender com os erros. Ou melhorar para poder continuar essa performance. Então, um dos exemplos aí de evento que nós temos entre todos os núcleos são as visitas técnicas. Então, levar o empreendedor para dentro de uma grande empresa. Nós tivemos o primeiro evento de visita técnica foi na Marisol. Um case fantástico de recuperação, né, altos e baixos. Uma história fantástica, né, onde o presidente da Marisol nos recebeu. Fizemos uma visita no prédio administrativo, o pessoal adorou. Depois nós tivemos uma visita técnica na VAP. Um case extraordinário também na cidade de Curitiba. Então, assim, a gente sempre movimenta situações diferentes, visitas dinâmicas, para que isso não acabe se tornando mais um encontro. Não, a gente quer que transforme cada encontro no encontro
né? E Que haja uma transformação, né? Sempre uma caixinha de surpresa, sempre algo mais. E no final, a nossa expectativa é que os associados, os empreendedores que visitaram, falem, poxa, que encontro, né? Não foi só mais um encontro do Núcleo Elas, ou mais um encontro do Núcleo de Empreendedores, ou de moda, e por aí vai. Então, que eles entendam o valor que está por trás e todo o trabalho que foi feito, né? Foi exercido em cima dessa programação, dessa dinâmica, desse acontecimento todo. Em que pese o fato de ter uma linha base de eventos, né, o fato de estar trazendo sempre coisas novas, assuntos inovadores, né, aquilo que está em voga no momento, eu acho que é o que aumenta o engajamento. Eu acho que engajamento é a palavra principal. A gente percebe que a pessoa está conectada com aquilo que a gente está falando, que a gente está valendo o maior ativo dela, que é o tempo, quando ela engaja naquilo que a gente está fazendo, faz pergunta, se posiciona, né? Eu acho que os eventos da PEV são muito enriquecedores nesse sentido, né? Mas uma palavra-chave também nisso tudo para quem empreende é desafio, né? Acho que todo empreendedor, né, vive no seu início um grande desafio. E durante a sua trajetória também, justamente porque nós estamos com muita informação, com muita competitividade, com muita distração, né? A gente brinca, o mercado imobiliário, esse é um ano de pânico, né? Um ano de pânico. É o ano de Copa, é o ano de eleição. Então, assim, se a gente mergulhar e interiorizar isso, ferrou. Faz nada, né? Não faço nada. Então, eu curto o dia da Copa, no dia do Jogo do Brasil, no dia de algum time que eu torço e tal. E, para mim, tem que ser um dia normal. E eu não posso interiorizar isso, né? Mas são coisas e são dinâmicas, esse é um exemplo, né? Que dentro de um grupo, por exemplo, como Elas, a gente consegue ver em outras pessoas como é que elas trabalham os seus desafios. E aí você encontra com outras pessoas com desafios semelhantes aos seus, com desafios às vezes maiores que os seus, né? E com desafios totalmente diferentes que você nem tinha percebido que aquilo poderia ser o calo no seu pezinho Sim. ali. Então isso é muito interessante. Isso faz a gente crescer e se desenvolver muito, né? Cada um com a sua característica. Por exemplo, o Wagner, ele veio, né, o meu esposo, com uma carga de turismo muito grande, porque ele é de Salvador, mais um de fora, né, porque ele é de Salvador. Então, ele vem com uma perspectiva em relação a atender eventos e produzir eventos muito diferente do que o nosso mercado de Jaraguá está acostumado a ver. Esse é o nosso grande desafio. E durante os primeiros anos, o grande desafio era fazer o cliente entender, o cliente de Jaraguá, que tem uma cultura mais fechada, mais comedida, né? Que o importante para eu fazer o melhor para você é saber qual é o valor máximo que você quer investir. Teu orçamento, né? É o teu orçamento. Porque se você pede um orçamento para ver o que vai acontecer, você vai ter dos orçamentos mais variados. Ou você vai ter o mais do mesmo. Você vai ter o seu igual o dele, e quem chegar no seu evento vai pensar, mas não parece a festa do Alexandre, né? E era justamente isso, por exemplo, que a Metrevi não queria entregar. E aí a gente teve uma oportunidade um dia aqui que fez muita diferença, né? Porque os encontros do Elas antes, agora eu não sei como é que as meninas estão... A gente já conversou sobre voltar, né? Alguém patrocinava, trazendo um coquetel, um cafezinho para integração no início da palestra, né? A gente soube que o seu café foi um dos melhores da história. Rolou até champanhe. Rolou mesmo, rolou espumante. É porque o que a gente quis demonstrar, só tinham coisas simples ali. Tinha cuca, tinha bolo, tinham as coisas corriqueiras, vamos dizer assim, né? Sim, mas tinha espumante. Tinha drinkzinho, sem álcool, com álcool. O único álcool era o espumante, né? Mas era um drink simples, entre aspas. Só que a forma com que foi servida aquela mesa foi diferente, né? E nos rendeu solicitações de orçamentos, nos rendeu indicações, e isso foi muito legal. Mas foi uma forma de a gente poder também falar para um grupo de um modo diferente, que o objetivo de saber o orçamento do cliente é esse.
não é estar oferecendo só do mais caro ou estar fazendo a alimentação, a gastronomia mais refinada, porque às vezes o teu cliente, teu convidado nem é essa pessoa, né? A gente pode ter casamentos com gastronomias com nomes franceses e etc. E a gente tem gastronomias das mais básicas, porque é aquilo que aquele público quer. Então, dentro disso, a gente consegue fazer coisas muito diferentes. E essa era uma mensagem muito difícil de se levar. E a nossa entrada no Elas e conseguir mostrar isso neste dia, e conseguir mostrar isso no dia a dia, conseguir estar compartilhando, tendo com essas outras empreendedoras, tendo essa troca, faz diferença para a gente ser conhecido, mas também para que a gente, de repente, consiga levar para uma outra pessoa essa ideia de mantenha o seu foco, mantenha a sua essência, vai levar tempo, é um desafio. Mas hoje, de vez em quando, a gente tem um cliente, não, cara, eu tenho 30 mil para gastar e é isso, para casar. Isso é o empreendedorismo na prática, né? Você dançar conforme a música, você se adaptar conforme o cenário, você entender que às vezes você tem um cliente mais sofisticado, que gosta de uma roupagem diferente, de uma apresentação diferente, e do outro lado você tem um cara mais simples, que gosta de fazer continha no papel do pão. Exato. Né? E você conseguir atender todos esses, principalmente falando do micro e pequeno empresário, né? Do empreendedor. Porque daí quando você começa a escalonar, você já é o médio, o grande, você tem um posicionamento, e aí você também já atinge um público que vai atrás daquele tipo de produto. Exato. Mas quando você é o micro, pequeno, tá ali patinando, né? Pagando as contas, vendendo almoço para comprar janta, tem que se adaptar. Exato, e esse é o detalhe, né? Entender quem é a pessoa que está na tua frente, quem é o teu cliente, né? E ser transparente, né? Então, a gente tem cliente que vem, não, eu quero gastar 10 mil, né? Eu consigo? Gente, uma decoração pode custar 3, pode custar 10, pode custar muito mais, né? Importante entregar e entender o que o teu cliente entende. Exato, e dar opções, né? Opções, porque né? Tem um leque, né? A sensação de muitas pessoas que a gente conversa, às vezes, a respeito de casamento é, não vou casar, porque eu não vou conseguir fazer um casamento com menos de 50 mil reais. Consegue! E o legal dos núcleos é isso também, né? Porque no teu ramo, né? No teu mercado, que é atender pessoas, né? Com eventos, como eu falei, tem o mais sofisticado e tem o mais simples. Às vezes você tá tão nichado, né? Que aí você pega um orçamento de um cliente que é mais sofisticado e agora? E agora? Né? E dentro dos núcleos, talvez você encontre uma pessoa que em um outro mercado teve uma outra experiência que te dá te dá um direcionamento diferente sobre como enxergar aquela situação, e aí você consegue atender aquele outro cliente também, você consegue se adaptar de uma forma melhor. Exatamente, e fazer essa conexão com fornecedores de perfis diferentes, né? E isso não é diferente do ramo imobiliário também. Sim. E, Alexandre, voltando um pouco dos núcleos ali, existe a possibilidade de surgir mais núcleos aí na PEV? E se sim, se alguém quiser montar um núcleo, como é que faz para montar um núcleo? Como é que funciona para abrir um núcleo dentro da PEV? Acima de quantidade, a gente quer qualidade, né? A gente falou agora há pouco sobre engajamento. Então, a gente poderia formar mais 10 núcleos. Tem demanda para isso? Tem. A gente já sentiu essas necessidades, até algumas procuras ali para direcionar. Mas o intuito da PEV não é esse, né? Inflar de núcleos para daqui a pouco a gente ter 2 participantes, 3 participantes, né? Porque tudo no discurso é muito bonito. Sim. No papel a gente escreve qualquer coisa, mas e na prática, né? Qual vai ser o desafio real no dia a dia? É o engajamento. É o teu público. Ah, mas eu sei que perfil determinado de empreendedor tá cheio aqui na cidade ou na região. Mas será que a gente vai conseguir manter aquela rotina de encontro mensal, um encontro bimestral, né? De acordo com a dinâmica. Então, a ideia, assim, é formar novos núcleos. Tem uma ideia ali, uma vertente. A gente só não pode revelar ainda. Tá nas entrelinhas. Estamos negociando umas parcerias. Legal, né, para encabeçarem. Mas, para esse ano ainda, possivelmente mais 1 ou 2 núcleos, a gente deve estar desenhando para estruturar. Mas a ideia é o seguinte, ter, primeiro, uma causa bem definida e um público bem definido. Né? A gente falou agora há pouco aí sobre saber vender. O principal ponto para o empreendedor é isso aí, entender primeiro quem que é o perfil de público dele.
né? E como que ele está posicionando o seu produto, marca, serviço ou solução. Para daí poder comunicar da melhor maneira possível e ter esses leads, esses contatos qualificados de acordo com a sua oferta adequada. Então a gente vai buscar novos núcleos, mas tudo de acordo com a real necessidade do mercado e aplicação. E o que faça sentido para a PEV, né? Para o perfil de associado da PEV, que é mais ou menos o perfil do público que a gente falou agora. E traz um pouco de responsabilidade para os coordenadores de núcleo também, né? Porque assim, não basta você trazer uma ideia de um núcleo, por exemplo. Hoje, até no corredor ali conversando com o Paulo e eu exercemos uma atividade no mesmo mercado. Mas eu já falei isso outras vezes, quando a gente está no café ali e o Paulo está junto, ele se apresenta primeiro e conta aquilo que ele faz, eu falo, não, eu faço a pontinha do iceberg lá em cima, que é levar um pouco de consciência para aquilo que o Paulo vai fazer depois, né? Então, assim, já estamos falando de duas pessoas que têm o mesmo interesse em comum. Para a gente achar mais 3, vamos formar um núcleo, vamos trazer essa ideia. Mas e aí? Qual que é a nossa responsabilidade em trazer coisas de qualidade, continuar agregando pessoas para dentro do núcleo, né? Então eu acho que é muito legal porque os coordenadores do núcleo, me corrija se eu estiver errado, eu imagino que eles são da profissão relacionadas ao núcleo e aí eles têm essa responsabilidade de manter o nível lá em cima para gerar o engajamento que a gente comentou, porque está recebendo o melhor ativo do ser humano, que é o tempo, né? Então eu acho que é por isso, eu acho que só corroborando aquilo que tu falou, existe a possibilidade de ter novos núcleos desde que existe um planejamento que mostre que, assim, olha, existe um público-alvo aqui, existe uma expectativa de engajamento assim, e que o responsável pelo núcleo, além de ser daquela profissão, seja alguém que tenha capacidade de continuar engajando as pessoas. Eu imagino que o Elas também seja assim. Se fosse um encontro chato, não ia estar crescendo da forma que está, né? Exatamente. Totalmente. E falando diretamente com as mulheres aí, em especial quem está nos assistindo, você na qualidade de empreendedora, qual conselho tu deixaria para elas participarem, para elas conhecerem, dentre tudo que a gente já conversou, da importância do Elas, tanto aqui em Jaraguá, sendo referência inclusive para outros municípios, o que tu poderia informar e passar para essas mulheres aí? Agrega. Se eu disser assim, não tem nenhum encontro que eu falho. Eu falho e sofro normalmente quando vejo depois o que aconteceu, eu converso com alguém, né? Vai acontecer, pode acontecer, mas agrega. Se você vier de corpo presente, se você vier inteira, né? Só tem a ganhar. Pelo conteúdo que você recebe, né? E pelas conexões que você faz. Porque é de grande aprendizado, né? A gente brincava até uns dias atrás que... Meu Deus, não tô conseguindo acompanhar a conversa no grupo. Mas é porque alguém soltou uma pergunta. Gente, tô com dificuldade em tal situação. Como é que vocês fazem? Recebeu uma enxurrada de dicas. Uma enxurrada de dicas. Olha, eu para isso faço tal coisa. Olha, eu para isso no meu ramo funciona assim, funciona assado. E aí você, que nem estava fazendo parte daquela dúvida, sabe a coisa de, como eu falei antes, né? Não sei nem que isso é o calo no meu sapato. Poxa, eu também posso fazer alguma coisa nesse sentido, né? E daí já surgiu uma ideia para uma outra dinâmica. Então, esse tipo de coisa a gente não tem no dia a dia se a gente não estiver se relacionando com outras pessoas que não estejam preocupadas com a competitividade com você, mas que estejam preocupadas e interessadas em crescer como você está. E aí você só vai conseguir isso num grupo de empreendedores, não é no grupo de amigos, no churrasco em casa. Né? O churrasco em casa, ele pode agregar nisso? Pode, mas o foco tem que ser o teu lazer. Né? O teu lazer, né? Agora, nesse tipo de coisa, às vezes, num dia, a gente transforma... Fidelidade do cliente foi um dos temas esses dias. O outro tema foi como é que a gente pode fazer para trazer mais mulheres para o Elas, né? Então, a gente tem temas variados sobre marketing e pede indicações de profissionais. E os profissionais muitas vezes estão... Olha aí, aos pouquinhos a gente está sabendo o que está acontecendo lá. Então, soltou um pouquinho pra gente, né? Que a gente pode participar, né? O objetivo é isso aí, se ajudar. Sim. E eu sempre falo, o empreendedor, ele não deve encarar
a outra empresa, a empresa do vizinho, a empresa que está na frente, como um concorrente. O ideal seria que nós encarássemos como competidores. Porque numa competição você vai tentar entregar o seu melhor. Sempre. Mas se eu encaro como um concorrente, às vezes pode se rolar uma sabotagem, algo que não é legal, não é ético. Então, encarando o próximo como um competidor, eu sempre vou doar o meu tempo de uma maneira diferenciada e sempre entregar o melhor para poder conquistar melhor esse cliente, esse público e se destacar, obviamente, dentro desse mercado. E ainda na linha que a Adriana comentou, e a gente, eu acho que usou muito essa palavra hoje, que é o engajamento, né? E o tempo das pessoas como um grande ativo. Só contando um caso, né, que aconteceu recente, foi o APEV nos bairros. Cara, era à noite, numa região mais afastada, tava tendo o jogo da Copa, e eu falei, não, eu vou lá. E aí no caminho, eu tava ali ouvindo o jogo da Copa e pensando, pô, será que eu vou enrolar um pouquinho no carro? Será que eu vou participar? E a questão do corpo presente. Como eu tava no trajeto, eu pensei assim, pô, se eu tô indo até lá, eu vou desligar o telefone e eu vou participar, eu vou ouvir, eu vou anotar. E eu saí de lá com 3 folhas de anotação sobre assuntos que não faziam parte do meu cotidiano, como, por exemplo, moda e beleza. A Carol, que tá lá no núcleo de moda e beleza, ela trouxe uma situação do cotidiano dela que havia acontecido naquele dia. Pô, me deu um ponto de vista, um insight, um ponto de vista totalmente diferente. Ela falou assim, eu gosto muito de tomar um energético de uma marca... O Alexandre viu. De uma marca conhecida, mas hoje eu fui no mercado, tinha um energético com uma roupagem diferente, ela falando de moda e beleza e dizendo, olha, roupagem, né, a forma de apresentar não é só de se apresentar, mas um produto, enfim. E aí eu passei a consumir aquele energético de uma marca que eu não conhecia, porque a lata me agradou, o sabor que estava na embalagem me agradou, eu virei fã daquela marca. Custava menos, o que às vezes as pessoas em um primeiro momento pensam que pode ser um indicativo de uma qualidade inferior. Ela se surpreendeu com a qualidade, foi buscar informações sobre a marca, descobriu que a marca é de Joinville e aquilo ali tudo, né, foi uma forma dela de mostrar que a gente não tem que se preocupar só com... Não é só o produto, não é só a nossa roupa. Existem formas diferentes, roupagens diferentes para serviço, para falar sobre aquilo que você faz. A gente comentou sobre isso no primeiro bloco. A forma, né, o fato de praticar a forma, né, nos cafés da PEV, de se apresentar, faz com que a gente vá encontrando uma melhor roupagem para como falar sobre aquilo que a gente faz, né? Então, pô, eu saí de lá com 3 folhas escritas de um evento que eu... na metade do caminho estava em dúvida se eu queria participar ou não por causa da Copa, porque era noite, porque estava frio e aquela coisa toda, só que eu estive de corpo presente. E aquilo ali virou uma chave. Eu falei, talvez eu passe a me dedicar a menos eventos, mas quando eu me dedicar a um evento, eu quero estar de corpo presente, porque um evento que eu fui de forma despretensiosa me trouxe um monte de insights. Talvez, desculpa, não, imagina. Talvez algo que você, a questão é, no seu cotidiano, na sua rotina diária, você não teria se atentado para esse tópico. Exatamente. A gente precisa sair da rotina, sair do nosso quadrado para poder receber outras coisas. E acho que isso é a PEV. Isso são os núcleos da PEV. Isso é o trabalho, né, de engajamento que é feito, entende? Para entregar pra gente Porque nesse momento a gente não tá. Quando a gente tá na rotina, você não ia pensar nisso. Exatamente. O que você ia dizer? Não, eu ia só complementar a fala do Anderson, que além de corpo presente, é mente aberta. Então, chego num evento para ouvir. Se eu chego num evento para vender, eu tenho quantas outras pessoas com o mesmo propósito, querendo vender. Então, se eu chego com a mente aberta para ouvir, para me conectar, para pensar em possibilidades, sem aquela gana de vender. Venda é consequência. Né? Exato. Então, óbvio, todo mundo precisa vender, faturar, né? Não tô dizendo que agora ninguém precisa vender, né? Não. Mas quando entrar nesse tipo de evento, quando for participar desse tipo de evento, vir com a mente mais aberta, mais leve, para se conectar e poder absorver o máximo de informação. Anota o que precisa anotar e depois você vai buscar os teus pares aí, né? Os objetivos em comum e o que faz acontecer realmente. E o Marcos fala no primeiro episódio, e a gente já falou isso em outros episódios que a gente gravou, assim, se você quiser buscar dentro de uma associação como a PEV clientes, talvez você não consiga nenhum. Mas se você vier com a ideia de buscar embaixadores para sua marca, pessoas... A gente falou sobre isso com a Jéssica. A gente, quando a gente grava com a Jéssica,
né, que é um episódio que vai sair depois desse, inclusive, aconteceu de manhã naquele dia, um amigo meu estava no mesmo lugar que eu tomando um café e ele falou, pô, eu tô precisando de um profissional de tal área. E eu indiquei. Foi a primeira pessoa que me passou pela cabeça. A segunda pessoa que me passou pela cabeça foi a Jéssica. E eu também indiquei. Né? Então assim, se você vem, além de tudo isso que a gente está colocando, com a expectativa de apresentar aquilo que você faz, de trocar experiência com pessoas para que elas entendam também que vale a pena indicar você, né? Não é só, olha, eu faço isso aqui, me indica quando você tiver alguém lá. Tem uma validação social também. Exato, perfeito. Essa palavra é excelente. O meu cliente, eu como empresa, um consultor, não está na APEV. Então, assim, o meu objetivo aqui não é vender mais consultoria para esse, né? É a troca cenário. de experiência. Eu tô aqui pela causa. Tô aqui por proporcionar que esse pequeno empreendedor ele chegue no patamar de um grande empresário, uma grande empresa, como a gente já falou há pouco ali, né? E consiga ter uma estruturação, uma base, um processo muito bem fundamentado. E de repente muitas pessoas não entram pensando nisso, né? Mas não consigo vender nada. Mas não é isso, né? Vem com a motivação errada, né? Vem com a motivação errada. E aí, é claro, não vai ter resultado, porque não é isso. Você pode conseguir clientes dentro da PEV? Naturalmente. A gente vem para se relacionar. A gente tem a oportunidade de mostrar o que você faz, sim, mas você precisa fazer isso para que mais pessoas conheçam. Essas pessoas podem nunca consumir nada de você, mas elas podem lembrar de você e te indicar para alguém. Perfeito. Né? E é a troca, mas ela também só vai fazer isso no momento que ela sentir segurança em quem você é, mas só vai fazer isso te conhecendo. E aí a gente vem para a história do relacionamento se construindo, né? E do aprendizado acontecendo. É aquele termo bem conhecido e hypado agora no mercado, né? Mindset, mudança de mindset. Então você vem aqui com um propósito, não vai acontecer. Vem com a mente aberta, com esse mindset Copinho vazio, revigorado, que você naturalmente vai ter as conexões, naturalmente vai vender e naturalmente vai se conectar com quem faz sentido. Perfeito. Caminhando pro final, seu Anderson, você poderia fazer aquele convite especial para Adriana, deixar para nossos ouvintes, quem está nos assistindo aí, aquele nosso hábito de sempre do primeiro bloco. Finaliza aí com o segundo também. Eu queria agradecer a presença dos dois aqui, foi um papo bem enriquecedor. O Alexandre que está com a gente desde o 3.1 aí, não levantou da cadeira. Não levantou. Né? Eu acho que a gente resolveu dividir em 2 blocos justamente para conseguir dar essa oxigenada e eu acho que a gente conseguiu manter um nível de qualidade legal nos 2, então obrigado por estar aí com a gente nesses 2 episódios. Essa cadeira tem quase o nome do Alexandre já. Mas gente, para finalizar, começando pela Adriana, a gente gosta de pedir para que os nossos convidados façam um convite para aquela pessoa que está nos assistindo, para que venha degustar, se associar à PEV. Então, se você puder, olhando para aquela câmera, deixar um recado para quem ainda não é associado da PEV. Então, tá bom. Bom, eu convido para as mulheres, né, já que eu estou representando elas nesse momento, façam contato com a PEV. Inclusive, a gente tem abertura, já tem uma data programada para o próximo encontro, onde a gente pode trazer convidadas. Eu já convidei 2 pessoas, né? Você também é convidado, para que você conheça. De repente, antes de se associar, venha conhecer, saiba como funciona. Se abra para isso, né? Eu tenho certeza que é muito importante e que você vai gostar de participar e de ter essa troca com outras mulheres passando os mesmos desafios, precisando traçar os mesmos engajamentos nas suas empresas, né? E vai ser muito enriquecedor. Legal. Alexandre, suas palavras para aquele cara que ainda não se associou à PEV. E eu vou complementar o que a Adri falou aqui agora, muito importante. Quem não é associado ainda, venha conhecer. Venha ver se faz sentido para você. Todos os encontros da PEV de núcleos são para associados. Mas a gente está abrindo, né? A gente tem esse hábito, né, de abrir 1 ou 2 encontros para ele vir conhecer. O Marco sempre fala, né? Degusta esse evento, conheça e veja se faz sentido, para ver se você está se encaixando no local certo. Porque às vezes não faz sentido. Mas eu tenho certeza que quem vir, independente do núcleo que for, aqui o Elas, o Empreendedores ali que o Paulo falou pouco, e os demais outros núcleos que estão surgindo agora, todos eles vão ter uma pontinha de conhecimento para agregar na vida desse empreendedor. Então venha, conheça, veja se faz sentido, identifique qual deles que
você melhor se encaixa, busca se associar, porque tem, além do núcleo, café, visita, tem uma série de outros benefícios, e nós, como diretoria, estamos cada vez buscando melhorar mais esses benefícios para entregar realmente valor para esse novo associado e fazer, né, com que ele permaneça cada vez mais dentro dessa associação e a gente consiga engajar, né, mais uma vez a palavra, engajar cada vez mais e fortalecer esse empreendedor da nossa micro-região. Eu acho que nós dois não demos recado para quem quer se associar em nenhum, né? Então eu vou puxar e fazer o jabazinho da APEV com algumas coisas que a gente falou aqui hoje. Perfeito. Olhando para aquela câmera, né? Então você que está em casa hoje vai dedicar o seu maior ativo, que é o seu tempo, em troca de algo que você ainda não sabe o que está esperando. Quando vier até esse encontro, essa degustação, deixe o celular no carro, se possível, esteja de corpo presente, como a Adriana falou, e aproveite essa degustação, porque eu tenho certeza que, assim como eu comentei, eu como um associado e agora fã do associativismo, entendo que todos esses encontros eles vão ter alguma coisa para agregar, até mesmo aquele que você acha que não. Então vem, se associa, antes de se associar venha degustar, mas faça de corpo presente, deixe o celular no carro, né, ou desliga o telefone, bota no silencioso, no modo avião, vem escutar o que as pessoas estão falando aqui dentro, vem escutar esses movimentos que acontecem aqui dentro, que são tão importantes a ponto de trazer pessoas de outras regiões para conhecer, como foi o caso do Elas, né? E eu tenho certeza que a mensalidade, no momento que a pessoa olha para aquilo que a APEV, não só a APEV, né? A gente está no Sejas, vamos falar do Sejas, aquilo que as associações que estão no Sejas oferecem, a mensalidade fica pequena perto do retorno. Perfeito. E em complementar o Anderson, eu tenho uma frase que eu levo sempre para a vida, que vai complementar tudo que a gente conversou aqui, que ninguém é bom o suficiente que não possa aprender mais um pouco, né? Então você é tão bom que você vai comentar, você vai compartilhar e vai publicar esse vídeo até alcançar alguém que você tenho certeza que você sabe que precisa ouvir, que foi debatido aqui, que foi conversado. E desde já agradecemos a tua atenção, a atenção de vocês todos. E eu acredito que mais um podcast finalizado, né, seu Anderson? Excelente, gente. Obrigado pela presença de vocês. Seguimos, né? Seguimos. Um abraço e até a próxima.